mais uma aula aqui no canal. Vai ser uma série de aulas falando sobre harmonia funcional. Só que assim, eu vou falar assim de uma forma bem simples. Não vou falar como está nos livros de música. Não que eu não conheça o que está nos livros de música, apesar de eu não ter feito faculdade. Mas graças a Deus, ao longo desses mais de 20 anos que eu estudo, Deus me deu a oportunidade de saber muita coisa que está nos livros de faculdade. Então eu tenho determinados conhecimentos que são típicos de quem fez faculdade, mas eu não tenho faculdade. Por isso que eu costumo dizer que se eu sei tocar não é questão de dom, é questão da ação de Deus na minha vida, certo? Porque Ele tem agido, porque Ele tem feito tudo o que tem feito, eu cheguei aonde estou. Então é a ação dele, não é dom para música ou qualquer coisa que o valha. É a ação dele. Se eu sei tudo que sei, se eu toco tudo que toco, se eu consigo entender tudo que entendo, a glória é toda dele. Mas enfim, é isso. Então eu vou falar de forma bem simples, tá? Ou da forma mais simples que eu consigo. Então, o que é harmonia funcional? Simplificando, falando de forma bem simples, são funções dos acordes dentro da música. Então, o que é isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos o cabeça da igreja, que é Deus. Depois dele, nós temos aquele que ele designou para liderar essa igreja, que é o pastor. Em algumas igrejas temos a figura a gente tem outras figuras, outros nomes dessa liderança, mas basicamente funciona assim. Então, a figura humana que Deus designou para dirigir a igreja, nós chamamos pastor. E depois do pastor nós temos os presbíteros. Então, dentro da música é basicamente isso. São funções que mandam na música. Funções que vão designar o que vai acontecer na música. A primeira função que a gente tem é a função de tônica. Tônica é a primeira função que a gente tem dentro da música. Depois da função de tônica, nós vamos ter a função de subdominante. Subdominante. E por último, mas não menos importante, a função de dominante. Então, como acorde de tônica, nós vamos ter o acorde de Dó, porque aqui no caso a gente está dando o exemplo da escala de Dó, que foi dado lá na última aula. Depois vocês dão uma olhada lá, que algumas informações que eu dei lá eu não vou dar aqui, certo? Então, volta na última aula aí, que vocês vão entender essas questões. Então, a primeira posição que a gente tem aqui é a posição de Dó. Depois, nós temos como função de subdominante o Fá e dominante Sol. Então, e
a gente pode tocar a maioria esmagadora das músicas, não vou dizer todas, porque se eu dissesse todas eu estaria mentindo. Mas a maioria das músicas a gente precisa só desses 3 acordes, ou 2 desses acordes, ou 3 desses acordes. Ou seja, tem música que a gente vai precisar só de 2 desses. Por exemplo, para tocar música em tom de dó, né? Vamos pegar aqui o tom de dó como nosso exemplo. Uma música em tom de dó, tem música que a gente vai precisar só de 2 desses acordes. Ou seja, dó fá, dó sol. O dó ele sempre vai estar presente, certo? Então, tem música que a gente vai precisar só de dó fá. Tem música que a gente já vai precisar só de dó sol para tocar. E tem músicas que um trecho grande dela, para não dizer, por exemplo, a primeira estrofe dela, por exemplo, pegando os hinos, né? Tem hinos que a primeira estrofe é só 2 posições. Aí vamos ter mais posições lá no refrão. Então, e que posições seriam essas? Por exemplo, dó fá, dó sol, certo? Tem música que a gente vai precisar só de 3 acordes, ou seja, dó, fá, sol. Agora, por que a gente vai precisar só de 3? Não fica faltando? Não. Muitas pessoas falam, mas tal música tem 6 posições. Não, não tem. Não tem. A maioria esmagadora das músicas, a gente vai precisar de 2 ou 3 posições. Só isso. A maioria esmagadora. Conta-se nos dedos pouquíssimas músicas que fogem a esse raciocínio. A maioria a gente vai precisar apenas de 2 ou 3 posições. Porque se você observar, nessas 3 posições você tem a escala toda. No dó ali você vai ter a nota dó, no sol você vai ter a nota ré, no dó de novo você vai ter a nota mi, no fá você vai ter a nota fá, no dó de novo você vai ter a nota sol, que também temos lá na posição de sol. Aí na posição de fá você tem a nota lá, na posição de sol você vai ter a nota si. Então, ou seja, temos aí a escala toda, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Temos essas 3 posições, elas compreendem a escala toda. Ou seja, quando um vocalista canta, se ele estiver cantando uma música que não pegue notas fora da escala, a gente vai precisar apenas dessas 3 posições, porque acreditem, isso tanto em hinos das nossas coletâneas, como Cantor Cristão, Harpa Cristã e etc., nós temos hinos que eles pegam notas de fora da escala, certo? Nós temos isso. E temos hinos que eles só têm notas da escala. Então, no caso, eu estou falando daqueles hinos que só tem nota da escala. Porque hinos que tem nota de fora da escala, nesses hinos, uma coisa que acontece com muita frequência mesmo, é que esses hinos precisarão de mais de 3 posições, certo? É uma coisa que acontece com muita frequência. Pode ser que esses hinos, mesmo os hinos que pegam notas fora da escala, eles precisam apenas de 3 posições, 2 ou 3 posições. Mas quando a música já pega nota fora da escala, uma coisa que acontece com muita frequência é você ter a necessidade de ter mais que 2 ou 3 posições ali, por conta dessa nota extra aí. E antes que alguém me pergunte, mas por que pega nota fora da escala? Não sei. Essa explicação eu nunca tive, mas é uma coisa que acontece com muita frequência. E aí é que está uma coisa muito importante de você entender aqui, que eu já vou falar aqui, e para fechar essa primeira etapa da aula, que cada etapa eu vou fazer um vídeo.
Para substituir a posição de Dó aqui, e é justamente nesses termos substituição, nós vamos ter aqui o Dó com baixo em Mi. E para substituir o Dó, também teremos o Dó com baixo em Sol. Por quê? Porque é rigorosamente as mesmas notas. A diferença é que você está colocando como nota mais grave o Mi, no caso ali do Dó com baixo em Mi, e no caso do Dó com baixo em Sol, você está pondo como nota mais grave o Sol, que é justamente as notas que o contrabaixo fará, que é uma coisa que todo baixista tem que entender. Quando tem esse tipo de situação que Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol, essa nota que está para frente da barra, você tem que fazer ela. Você, baixista, tem que fazer essa nota. Então, Dó com baixo em Mi, é assim que se lê isso. Dó com baixo em Mi, ou seja, o Mi vai ser feito pelo baixista. Dó com baixo em Sol, ou seja, o baixo vai fazer o Sol. Por quê? Porque o violão vai estar fazendo essa posição, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol. E o baixo ele tem que sempre acompanhar os baixos dos acordes, dos instrumentos que estão fazendo a harmonia da música. Ou seja, o teclado ou o violão. Ambos vão estar fazendo essa situação aqui. Entendeu? Então, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol são acordes que você pode substituir o Dó. Certo? São acordes de substituição. Não são acordes... Pode ser acorde de complemento do compasso? Pode também, mas não é muito comum se utilizar eles para ser acorde de complemento do compasso. Não é muito comum, mas pode acontecer. Como é que seria isso? Uma forma bem simples é você pegar, ver quantas vezes você faz o ritmo em cima de um Dó, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer o ritmo 2 vezes em cima do Dó. Então, uma vez você faz em cima do Dó e a outra vez, por exemplo, você faz em cima de um Dó com baixo em Mi ou então em cima de um Dó com baixo em Sol. Isso é o que a gente chama de dividir o compasso, certo? Ah, mas e se eu fizer só uma vez e quiser dividir o compasso ali? Sim, você faz a metade do ritmo no Dó, por exemplo, e a outra metade em cima do Dó com baixo em Mi, ou então em cima do Dó com baixo em Sol, certo? Mas cuidado com essa questão da substituição aí, porque para não ficar exagerado, certo? Cuidado para não ficar exagerado. E a posição aqui que pode substituir o Fá aqui é um Fá com baixo em Lá e um Fá com baixo em Dó. E a posição que pode substituir o Sol aqui é um Sol com baixo em Si e um Sol com baixo em Ré. Eita, errei aqui. Sol com baixo em Ré. Então, por que essas substituições são verdadeiras? Porque são rigorosamente as mesmas notas e porque essa inversão de baixo não muda a função da posição. Um Dó com baixo em Mi, um Dó com baixo em Sol continua sendo tônica. Um Fá com baixo em Lá, Fá com baixo em Dó continua sendo subdominante. Um Sol com baixo em Si, um Sol com baixo em Ré continua sendo dominante. A inversão do baixo não muda a função do acorde. Então é isso. Até uma próxima. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a segunda aula. Até uma próxima.